Enfim, vocês estão me perguntando quais são as principais carências da área de segurança pública no Brasil, de modo geral. Mas inicialmente queria agradecer o convite que me foi feito, a oportunidade de conversar com vocês. Grosso modo, as principais carências de segurança pública no Brasil, eu penso mais em polícia extensiva, que é a área que eu mais milito, meu lugar de fala é esse, há no Brasil uma ausência da extensão do mandato policial. O que a polícia deve fazer, o que ela não deve fazer, tirando os limites da lei penal, que são poderosos, mas que eles são pouco efetivos na ponta da linha, faltam instrumentos normativos que definem o que o policial pode fazer, assegurando, portanto, o trabalho do policial, ao mesmo tempo dizendo o que ele não deve fazer, não deixando ao acaso, ao bom senso do policial, a um bom resultado de ocorrência, o limite do seu trabalho. Isso tem que estar bem definido. A sociedade, por meio dessas instituições democráticas, sobretudo o parlamento, no meu pensar, devem estabelecer o que sim pode fazer, o que não pode fazer a polícia ostensiva, mas por conseguinte também outras esferas das polícias. Então eu coloco isso como um dos principais problemas da segurança pública no Brasil, olhando para a polícia ostensiva, que, como eu disse, é a minha principal preocupação. Um outro problema também bastante importante é que falta uma articulação dos organismos policiais entre si no Brasil, mas também do sistema policial com o sistema de justiça penal, de forma que aquilo que se chama na criminologia norte-americana e inglesa de criminologia, de política criminal, é muito pouco também articulado no Brasil, assim como o mandato das polícias. Você tem lógicas, saberes que se concentram nas diversas polícias, que se comunicam pouco com o Ministério Público, que se comunicam pouco com o Judiciário, cada qual dessas instituições com as suas lógicas, e aquilo que se coloca como problema chamado segurança pública fica num trânsito mal feito entre essas instituições, de forma que você não tem no Brasil uma política criminal, você não tem uma política de enfrentamento à violência, você não tem uma política de redução de crimes. Portanto, se eu pudesse elencar rapidamente quais são as duas principais deficiências da segurança pública no Brasil, eu diria que no campo da polícia extensiva, uma baixa definição do seu mandato, tanto quanto ao seu excesso quanto à sua falta, e por outro lado a baixa articulação entre os órgãos policiais, mas também entre as polícias e o Ministério Público, e entre polícias e Ministério Público e o Poder Judiciário. Eu me recordo que um pouco depois que eu tomei posse no cargo de delegado de Polícia Federal, lá em dezembro de 2003, ou seja, isso deve ter acontecido lá para maio ou junho de 2004, eu fui convocado para um outro estado da federação para realizar uma operação policial federal. É mais ou menos assim que funciona. Nós chegamos por volta de 4 horas da manhã na sede da Polícia Federal local e lá recebemos as primeiras instruções sobre o que se trata a operação, do que se trata a investigação, quais são os alvos mais sensíveis, e também é distribuída uma pasta, e nessa pasta contém todos os dados dos alvos, mandado de prisão, mandado de busca e apreensão e alguns tipos de informações em linhas gerais a respeito especificamente daquele alvo. E funciona assim: o coordenador da operação está lá na frente e ele chama Doutor Fulano de Tal. Aí o delegado vai lá e pega o alvo, recebe pequenas instruções e sai, e assim sucessivamente. Vai um outro delegado e um outro delegado. Nessa operação não eram muitos alvos, éramos apenas 7 ou 8 alvos distintos, e eu me recordo que estavam chamando a todos e menos a mim. Quando acabou o último alvo foi distribuído, eu ainda não tinha sido chamado. A superintendente do local me chamou de lado e falou assim: Doutor Décio, eu queria conversar com o senhor. E eu fui conversar com a superintendente. Eu falei: Pois não, doutora, o que aconteceu? Toma aqui o seu alvo é esse.
Quando eu abri, eu olhei o alvo e pensei assim, vou morrer. Por que eu vou morrer? Porque eu simplesmente estava indo desarticular uma quadrilha de extermínio, de grupo de extermínio, e que era envolvido pela polícia militar daquele estado, e estava ali. Eu teria que cumprir um mandado de busca e apreensão às 6 horas da manhã, dentro do departamento de inteligência da polícia militar daquele estado. Era óbvio que eu ia morrer. Ela me designou para ir junto comigo 2 escrivães e mais 7 agentes de polícia federal. Não ia dar conta. Os caras estavam com fuzil, os caras eram de grupo de extermínio, ou seja, a princípio, tudo o circo armado para nós morrermos. Mas aí nós contamos com a integração entre as polícias. A polícia militar, através do seu comandante que estava no local, através da corregedoria da polícia militar que nos acompanhou até a diligência, até o departamento de inteligência para realizar toda aquela diligência, se fizeram presentes. E nós conseguimos cumprir tanto o nosso mandado de busca quanto o nosso mandado de prisão de uma forma adequada e sem qualquer risco para nenhuma das partes. Tempos depois, aí quando a gente estava lotado no estado de São Paulo, nós tivemos o prazer de passar informações para a Polícia Civil a respeito de algum traficante, de um traficante que estava rodando naquela redondeza, e nós sabíamos que eles estavam no encalço deles. E passamos essa informação, a polícia foi lá, realizou a prisão e as buscas necessárias, conseguindo angariar provas importantíssimas para o processo penal que eles estavam investigando. Mas isso aí, infelizmente, não é a regra que acontece. Normalmente, por conta de desconfiança, porque tem origens até históricas, as polícias não costumam conversar muito. E só quem ganha com isso é a criminalidade. A criminalidade cresce com isso, porque a criminalidade, de um modo geral, ela é, como o próprio nome já diz, organizada. E nós, da polícia, temos que nos organizar cada vez mais. Se nós não tivermos essa organização, se nós não tivermos essa integração, se nós não confiarmos uns nos outros para trocarmos as informações necessárias e até mesmo as operações necessárias, sem qualquer tipo de vaidade, estrelismo ou desconfiança, quem vai sair ganhando é o crime organizado. As polícias são, como eu já disse no início dessa entrevista, muito pouco articuladas. Você tem conflitos históricos entre a polícia militar e a polícia civil, históricos porque se prolongam no tempo, porque se fazem presente até hoje. Por que isso? Voltamos lá às questões iniciais. Há uma baixa articulação das forças policiais no Brasil. Se articula mal, como reforço, o mandato policial, né, o que o policial pode ou não pode fazer na relação com o cidadão, mas também uma pouca governança do sistema policial, das instituições policiais. A lei do Sistema Único de Segurança Pública, a lei do SUSP, promulgada no governo Temer, que ela surgiu com um certo vigor, perde força, delegando para as lógicas institucionais peculiares a cada polícia as suas próprias maneiras de fazer polícia no Brasil. Isso traz má eficiência na aplicação dos recursos públicos. Você gasta o mesmo, você compra um helicóptero para uma polícia, você compra um outro helicóptero para uma polícia, sendo que se as ações fossem articuladas, você poderia economizar. Por exemplo, nisso, um exemplo simples. Ações, por exemplo, em relação à violência doméstica contra a mulher. Você tem ações tomadas por uma polícia, ações tomadas por outra polícia que não se conversam. E, lógico, isso vai trazer conflitos na ponta da linha. Então, nos DPs e nas companhias de policiamento, você tem várias vezes notícias de rixas, confusões, conflitos de competência, o que não joga a favor de ninguém no Brasil, né? Não joga a favor de ninguém. Mostra uma falta de governança, repercute numa aplicação do orçamento público. Eu quero falar sobre 2 prismas. O primeiro, sobre o modelo do sistema de segurança pública brasileiro. Primeiro, é importante a gente dizer que nós vivemos um modelo tremendamente obsoleto, um modelo burocrático, um modelo ineficiente.
Todos os países do mundo já mudaram esse modelo. Quais são os 2 países que permanecem como polícias, vamos dizer assim, truncadas, polícias que não são de ciclo completo? Brasil e República Guiné-Bissau, 2 ex-colônias portuguesas. Todos os demais países do mundo possuem um outro modelo de polícia, que é polícias de ciclo completo. E o que significa isso? É a polícia que, quando pega uma ocorrência, já faz o cabelo, barba e bigode, ou seja, pega a ocorrência, registra, esse registro vai para um banco de dados integrados entre todas as forças de segurança e já encaminha para o Ministério Público, para o Judiciário, já para dar andamento mais célere à questão da decisão, o que fazer com o infrator da lei. Então é muito mais rápido, é um modelo que a gente vê muito na TV americana, por exemplo. Só que tem uma diferença. Países totalitaristas, países de caráter socialista, comunista, eles normalmente têm uma polícia única. Polícia unificada, polícia muito forte, polícia tendente a ser muito corrupta, polícia temida, polícia manipulada pelo governo. Veja o modelo na Rússia, Coreia do Norte, Cuba, China. Normalmente são polícias nacionais tremendamente temidas. Qual é o modelo dos países democráticos no resto do mundo? Várias polícias, algumas com estética militar, outras não, mas todas as polícias têm ciclo completo, ou seja, quem pegou a ocorrência leva até o final. Países democráticos, tem países que nós temos mais de 15 mil instituições policiais, como nos Estados Unidos, instituições de nível federal, estadual, municipal, Itália, Espanha, Portugal, todos têm modelos de várias polícias, algumas militarizadas, que é mais voltada para a questão de contenção de distúrbios civis, choque, outras mais municipalizadas, mas todas com ciclo completo e se complementando, trabalhando de forma integrada e complementar. Bancos de dados todos unificados, acesso aos bancos de dados do Judiciário, Ministério Público e das polícias todas unificadas. Isso traz resultados. Então, nosso modelo é um modelo burro, porque uma polícia pega, normalmente a polícia ostensiva, a polícia militar, pega o flagrante ou pega uma ocorrência, faz um boletim. Aí ela pega e conduz para uma outra polícia que não presenciou o fato para fazer um novo boletim. E aí, a distância daquela primeira polícia que pegou até o Ministério Público, a interação é muito mais burocrática, mais demorada, e o crime, inclusive, demora muitas vezes para ser investigado por conta do excesso de papelada, de burocracia. Veja, nós não temos ainda, infelizmente, a integração de bancos de dados, compartilhamento de informações, e fica refazendo um boletim, muitas vezes a viatura que faz o patrulhamento preventivo parado horas para registrar uma ocorrência muitas vezes simples, uma ocorrência de menor potencial ofensivo. Então, nós temos que urgente mexer, mudar, modernizar o nosso modelo de segurança pública. Os recursos destinados à segurança pública no âmbito do Brasil são escassos. Nós vivemos num país pobre, num país que não tem recursos para se gerir muitas coisas, infelizmente. É a vera questão do cobertor curto, né? Se nós cobrimos uma parte, enquanto estamos dormindo, a outra fica descoberta. E assim sucessivamente. Não tem muito como fugir. Se nós vamos alocar mais dinheiro para a segurança pública, por outro lado, provavelmente a educação ou a saúde vai ser deixada de lado. Já se nós formos alocar mais dinheiro para a saúde e a educação, a segurança vai ficar um pouco de fora. Tudo é uma questão de decisão discricionária daquele gestor, daquele político que está no comando naquele momento, seja presidente, seja governador ou até mesmo, por que não dizer, o prefeito. São eles que vão gerir e fazer as escolhas necessárias em cima disso. E, por exemplo, hoje, dentro das polícias como um todo, e aí nem vou falar da casa da Polícia Federal, porque aí estaria tendo até um pouco de conflito de interesses nisso, né? Vamos falar aí da Polícia Civil e da Polícia Militar, principalmente. O recurso destinados a eles é muito pouco. Os salários normalmente pagos a esses policiais são extremamente baixos. Ou quem de vocês arriscaria a vida por R$3.000, invadiria uma favela, trocando tiro com bandidos, ou uma comunidade, para você usar o termo mais politicamente correto hoje, né? Trocar tiros com bandido, arriscar a vida
e até mesmo nos seus períodos de folga, pelo simples fato de você ser um policial. É um salário muito baixo. Esse salário de R$ 3.000 eu pesquisei recentemente, semana passada, é o salário de um soldado da Polícia Militar no estado de São Paulo. Realmente é algo baixo, é algo que tem que se fazer parar e pensar. E muita gente para e pensa, será que vale a pena? E acaba gerando determinados tipos de conflitos, determinados tipos de indisposição, determinados tipos de, e por que não dizer, de desmotivação para o policial. Junto com isso, não é só o salário. Não podemos esquecer também que vem a questão dos equipamentos. As viaturas dos policiais que eles usam para patrulhar as ruas no dia a dia, 95, 99%, arrisco a dizer, não tem a blindagem. São iguais viaturas que nós utilizamos, normal, nossas viaturas particulares. Só que as deles estão caracterizadas como policiais. As dele, infelizmente, dentro da falta até de respeito que a polícia tem, elas estão praticamente com um alvo pintado em cada uma daquelas viaturas. E cabe aos bandidos atirarem ou não atirarem. E se atirarem, a probabilidade de eles matarem os policiais é altíssima, porque não tem blindagem. Junto com isso, aí vem a questão dos treinamentos. Os policiais não recebem treinamentos adequados por falta de estrutura, por falta de recursos. Muitos deles vão, assim que passam no concurso, vão para a academia e ali na academia mal dão 100 tiros em cima de um alvo fixo. A arma, querendo ou não querendo, é um dos instrumentos principais de combate à criminalidade hoje no Brasil. Os bandidos reagem à atuação policial. E o policial, para proteger a sua própria vida e para proteger a vida também de terceiros, tem que revidar. E acaba sendo essa troca incessante de tiros. Porque os bandidos, não obstante serem organizados, eles não têm a menor ética, não têm o menor problema. Não tem o menor problema em atirar em alguém e depois colocar a culpa na polícia, por exemplo. Eles não têm o menor problema em relação a isso. Já o policial, o bom policial, quer sempre agir dentro da lei. E agindo sempre da lei, ele precisa de treinamento, ele precisa de especialização, ele precisa de o tempo todo estar se adaptando e entendendo tudo o que está acontecendo para evitar, querendo fazer o certo, acabar fazendo o errado. Uma pergunta muito interessante que, enfim, está na preocupação dos paulistas, essencialmente, mas de todos os brasileiros, como promover menos violência nas abordagens feitas pela polícia e a polícia militar, que nos últimos dias tem se colocado no noticiário aí com ocorrências bastante complicadas. Passo por um aspecto do que o policial pode fazer, o que ele não pode fazer, como eu já disse na primeira questão. Mas avanço. A questão de supervisão de polícia, das lideranças policiais, tem um papel fundamental, já demonstrado na literatura, de como essas lideranças policiais, essa supervisão, promove mudanças internas e promove a adequação dos policiais ponta de linha às normas já estabelecidas por suas instituições. A Polícia Militar de São Paulo tem inúmeras regras, inúmeros procedimentos operacionais padrão, chamados POPs, inúmeros materiais de divulgação do que se deve fazer. Mas, de fato, você encontra muitos desvios por parte de colegas meus na rua. A liderança policial é um papel fundamental. E também parece ser um pouco clichê, mas a ideia de formação. A formação muito mais do que a formação inicial. Mas sim a formação inicial, sim a formação continuada, mas sobretudo o sentido dessa socialização. Colocar o policial menos como um guerreiro, menos como um responsável por reduzir, combater crimes, mas fazer do policial um pacificador social, ou peacemaker. Essa ideia que esteve muito presente na criação da Rádio Patrulha em anos anteriores, tomou mais vigor com a polícia comunitária, policiamento comunitário em 1997 em São Paulo. Ela tem sistematicamente sido abandonada em termos de cultura interna. Cultura interna que, portanto, se espraia na formação, na socialização dessa policial. Então, reforçar a ideia do policial como um pacificador
como um agente de gestão de conflitos esses que podem alcançar o aspecto penal, mas não só. Essa ideia força deve ser mais bem trabalhada nas muitas. Eu acho que quando você coloca o policial eminentemente como um guerreiro, e é fato que existem ocorrências que exigem muita disposição, muito emprego da força, isso é inegável. Mas quando você tem isso como a tônica da polícia ostensiva, das polícias militares, isso repercute em ações muito mais violentas e que o emprego do uso da força é muito mais recorrente. Portanto, formação, supervisão e melhor definição do mandato policial poderiam ser boas medidas para a redução das violências nas abordagens, como me foi perguntado. Com relação à questão da violência policial, a formação da polícia militar, tanto na escola de soldado, escola de comandantes e sargentos e escola de oficiais, não ensina técnicas de violência. Ensina, por exemplo, o uso progressivo da força, uma carga curricular enorme na questão de direito, administração, gestão, né, de unidade, gestão pública, mas muita carga curricular de direito e direitos humanos. Mediação de conflitos, conciliação, uso progressivo da força e, inclusive, o método de treinamento de tiro é o método Giraldi, é um método de prevenção de problemas e de preservação da vida. Um método, inclusive, que foi patenteado pela Polícia de São Paulo. E aí, o que o policial aprende? O policial aprende quando não deve atirar. Aprende a atirar bem, claro, mas aprende também, principalmente, quando não deve atirar. E quais os recursos que ele tem antes para esgotar. Portanto, o policial, ele é bem treinado exatamente para fazer a coisa certa. Só que nós temos que lembrar, policial não veio de Marte. Policial vem daqui da terra, ele vem da nossa comunidade, ele carrega os valores, os preconceitos, tudo que vem da própria cultura, da nossa própria comunidade. Quando ele vem para as escolas, ele procura existe todo um trabalho de fortalecer valores e atitudes que são positivas em relação ao trabalho dele. Só que muitas vezes o policial, ele carrega coisas que vêm, mesmo com a seleção psicológica, psicotécnico, com toda a escola de formação, muitas vezes algumas coisas passam e o policial, ao longo da sua atividade, acaba extrapolando competências ou acaba cometendo erros que são erros injustificáveis e que devem ser realmente avaliados, punidos com rigor. E para isso é importante um sistema de fiscalização, de correção, de comando. Toda polícia precisa ter comandantes presentes. Hoje a nossa polícia ela tem um déficit de comando, quase 26% na questão de sargentos, mais de 12% déficit de oficiais. Então a gente percebe que essa lacuna hoje ela traz seus efeitos. Por quê? Muitas vezes falta a questão da fiscalização, do acompanhamento, né, das ocorrências inclusive mais críticas. Isso é uma coisa que promove uma reavaliação por parte da própria polícia e exige do governo, de fato, que ele respeite todo um completamento de claros, principalmente na questão da liderança. Então há um trabalho muito forte de correção. É importante que o cidadão denuncie as não conformidades quando ocorre algo errado e que a justiça ela apure com rigor os desvios de conduta que não são aceitos pela instituição. Isso não é ensinado, não é prática da instituição, por isso que é importante realmente tratar com muito rigor aqueles que traem os valores que são ensinados pela instituição. Imagina você, acabou de tomar posse como delegado de Polícia Federal, tempos depois está comendo uma pizza tranquilamente numa das praças, que isso aconteceu comigo, numa praça da cidade de Boa Vista, a chamada Praça das Águas. Estava comendo lá uma pizza. Aí, de repente, eu sinto uma mão no meu ombro. Quando eu olho para trás, é uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Essa pessoa olha para mim e fala assim, boa noite, doutor. E eu fico olhando com aquela cara, assim, como quem diz, quem é essa pessoa? Aí ele, o senhor não está me reconhecendo? Eu falei, não, você me desculpa, mas não estou. E ele fala assim, o senhor me prendeu uma vez. Olha o risco que eu estava correndo. E isso numa cidade que nem tão pequena assim, a capital de um estado.
Imagina aquele policial, aquele delegado que está numa cidade minúscula, nas fronteiras do Brasil com Peru, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Argentina, naquela cidade que todo mundo conhece todo mundo. Ele sequer tem tempo de exercer seu próprio lazer, seu próprio e merecido lazer. Fica muito difícil, perigoso, não só para ele, como também para a família que ele leva, para os amigos. E ele tem o delegado de Polícia Federal que vai para lá, muitas das vezes ele já chega na função de chefiar aquela unidade, ele tem que gerir isso na sua própria conta e tem que liderar todos os demais policiais, sabendo lidar com todo tipo de pessoas que estão ali, seus conflitos emocionais até. Junto com isso, ele também tem que gerir todo o patrimônio público daquela unidade, tem que fazer aquela unidade funcionar cada vez mais, cada vez melhor, a ponto de se tornar uma referência, de preferência nacional, mas se não for nacional, pelo menos naquela área. Porque muitas das vezes, nas operações que são realizadas, principalmente no interior amazônico, o delegado, quando chega em determinada comunidade ribeirinha, ele não é só o delegado, ele também acaba sendo o médico, o juiz, o advogado, o promotor. Por quê? Porque o Estado não chega até lá. Comigo, certa vez, aconteceu de que chegou uma criança olhando para mim, no meio de uma operação policial, lá no interior do Amazonas, com um olho desse tamanho. Eu simplesmente interrompi a operação, mandei uma lancha levá-la até a cidade de Manaus, para que ela pudesse ser atendida, senão aquela criança ia ficar sem a visão. Uma operação, graças a Deus, acabou levando a termo normalmente no final, mas poderia ter simplesmente ido por água abaixo. Mas eu não poderia deixar aquela criança sem o devido atendimento. E são esses todos os tipos, são esses e outros os desafios que acontecem, que acomete um policial federal. Ele tem que estar o tempo todo estudando, o tempo todo se adaptando, o tempo todo se especializando, o tempo todo analisando caso a caso para fins de solucionar aquele fato, identificar não só o crime, como também os autores do crime. Só que também tem a parte boa. E a parte boa de exercer o delegado de Polícia Federal, além do reconhecimento populacional, é a sua autonomia. O delegado de Polícia Federal, que está ali presidindo o inquérito policial federal, tem total autonomia para exercer o seu mistério. Por exemplo, vamos falar agora um pouco sobre essa questão da saída do ministro Moro e que em relação ao presidente Bolsonaro, em razão dessa questão da troca, não troca do diretor-geral da Polícia Federal. O diretor-geral da Polícia Federal sempre será um delegado da ativa. Está previsto na legislação, indicado pelo presidente da República, nomeado pelo presidente da República. Isso também está na legislação. E por conta dessa autonomia que o delegado que está na ponta tem, não cabe ao diretor-geral, ao superintendente ou até mesmo a chefia imediata daquele delegado interferir na investigação policial. Simplesmente não tem como. A lei, o Código Penal, os normativos internos não dão essa ingerência para o chefe imediato, para o superintendente ou até mesmo para o diretor-geral da Polícia Federal. O diretor-geral da Polícia Federal está ali para gerir o patrimônio da Polícia Federal, representar a Polícia Federal e liderar todos os policiais federais. Então, por conta disso, eu não acredito que haja qualquer tipo de interferência política dentro da Polícia Federal na questão investigativa. Nós temos aí a questão da diferença de porte de arma e posse de arma. A posse de arma é a permissão de ter a arma no seu domicílio, ou seja, na sua casa, dentro do seu comércio, em local privado. Então, isso é a posse. O porte é a autorização para andar com a arma em local público, na rua. Qual que é minha opinião? Eu, como especialista, como pessoa que viveu por mais de 30 anos a segurança pública, eu defendo a posse, o direito da pessoa ter a arma na sua casa, no seu domicílio, no seu comércio, para poder se defender. Eu entendo que o Brasil hoje, com o sistema obsoleto de segurança pública, justiça muito lenta, onde nós temos diversos crimes que inclusive prescrevem pela demora aí no caso de julgamento, de apuração. Um sistema onde nós temos um povo que muitas vezes não respeita a lei, que aceita pequenos delitos, que tem o jeitinho brasileiro. E aí eu lembro dos níveis de controle social que eu falei.
uma cultura complicada, uma cultura latina do sangue quente, que traz inclusive brigas de trânsito, violência doméstica em ascensão, cada vez aumentando, cada vez mais, brigas entre vizinhos, onde mais de 60% das ocorrências da polícia normalmente é relativa a conflitos sociais. Então, neste momento, na sociedade que nós vivemos, no Brasil, com uma justiça lenta, sistema de segurança pública ineficiente e uma cultura muito defasada, uma falta de educação realmente do povo, eu entendo que a liberação do porte de arma é tremendamente perigoso e que nós não alcançamos ainda como sociedade a capacidade de ter o direito de portar arma. Esse é um sonho que eu tenho. Eu torço muito para que um dia, como sociedade, nós possamos ter o discernimento ou o direito de portar arma quando bem quisermos. Só que na sociedade brasileira de hoje, na prática, gente, olhando os fatos que acontecem, e eu como policial que era de rua, que exercia as atividades, entendo que é impossível. Nós vamos ter muito policial morrendo que nem mosca na rua, pessoas andando armadas. Imaginem uma situação de carnaval como tem no Brasil, milhares de pessoas, metade delas armados, com bebida, um mexendo com a mulher do outro. O que pode acontecer aqui no Brasil? Então, eu acho que nós temos algumas lições de casa para fazer antes de cogitar a liberação do porte. Mas da posse, a pessoa poder ter o direito de se defender na sua chácara, na sua casa, no seu comércio, eu entendo perfeitamente viável, claro, atendendo a requisitos, fazendo exame psicotécnico, psicológico. A pessoa ela tem que estar preparada também para poder fazer o uso da arma de fogo. Vocês também tocam no ponto da ideia da liberação do posse da arma de fogo pela população. Eu sou veementemente contrário a isso. Sobretudo pelos dados que eu compactuo. Existem pesquisas que vão apontar para um lado de que a liberação de armas promove menores níveis de crime. Existem. Todavia, as pesquisas que eu considero mais robustas, mais qualificadas, mais metodologicamente acabadas, vão apontar justamente o contrário. A liberação de armas tem dois efeitos, ou melhor, um efeito e um efeito negativo. O efeito que ela promove na sociedade é o aumento de homicídios. Vários estudos nacionais e internacionais apontam que quanto mais armas em circulação, tanto maiores serão as taxas de homicídio. E o argumento de que, por outro lado, você teria menos crimes de roubo, não se confirma. As taxas de roubos ou furtos não se alteram conforme a quantidade de armas em circulação, mas, como eu disse, as de homicídio, sim, ficam cada vez maiores conforme o número de armas em circulação cresce na sociedade. Então, eu sou veementemente contrário, acho que isso joga contra qualquer política de segurança pública e, sobretudo, coloca a vida de policiais militares como eu em maior risco. Vamos lá. Lembra que eu falei lá atrás do nosso sistema que é obsoleto, é um sistema burocrático, é um sistema lento, que falta integração, entre as polícias. Então, se falta integração entre as polícias, você imagina a falta de integração que tem entre demais órgãos, tanto do sistema de segurança pública quanto órgãos essenciais, como as Forças Armadas, que cuidam, vamos dizer assim, Polícia Federal, que cuidam do controle de fronteiras, que fiscalizam a questão de explosivo, as armas. Então, como é difícil essa falta de sinergia. Então, no sentido de melhoria, é claro que o controle de fronteiras é essencial. No Brasil isso é um grande desafio, porque nós temos aí mais de 16 mil quilômetros de fronteira seca, fora toda a parte do oceano que nós temos, embarcações que podem encostar em qualquer ponto aí do nosso território. Então é muito importante o uso da tecnologia no sentido de melhorar a questão da vigilância, do controle de fronteiras.
tecnologia no sentido de detecção, né, de produtos ilícitos, de materiais em portos, aeroportos, então melhorar realmente essa questão do controle e fiscalização, mas acima de tudo, a integração e a inteligência, a colaboração. A gente tem que parar com esse ciúme de homem, parar com vaidades entre instituições, realmente somar força, realmente em compartilhar dados, compartilhar bancos de dados, fazer com que as instituições relacionadas à segurança pública e à defesa nacional se conversem, sistemas como a BIM, o Sistema Nacional de Inteligência, tudo tem que estar interligado, conversando, de forma que a gente tenha raízes, tenha radicalização, tenha braços para tudo que é lado. Nós precisamos trabalhar com muita inteligência. Não é o uso da força que vai fazer a diferença, é sempre a inteligência que vai fazer a diferença. E o mais importante, a liberação de uma droga, por exemplo, não resolve. Vamos pensar, se a gente pode até liberar maconha, pode até liberar. Qual é a primeira coisa que a gente pergunta? Qual é o benefício que isso vai trazer para a sociedade nessa altura do campeonato? Liberar uma droga para simplesmente a pessoa curtir, ter prazer? É a mesma questão do porte de arma. Como é que numa sociedade onde a gente nem tem educação, a saúde é precária, não está dando conta do Covid, a gente ainda vai conseguir gerar mais pessoas com problema, surto psicótico, uma série de problemas por conta do uso da maconha? E a capacidade de tratamento para isso? E as consequências disso? Porque é cientificamente provado que uma pessoa que começa com o uso da maconha, ela tende a progredir para drogas mais pesadas. Ela não fica satisfeito em só curtir o baseadinho dela, não. Ela é uma tendência a buscar drogas mais pesadas. E aí, para a gente ter um controle disso, para poder fiscalizar, gera mais problema. Então eu entendo que, de novo, nós temos que fazer a lição de casa antes, melhorar nossos sistemas, melhorar nosso sistema de segurança pública, compartilhar dados, gerar, vamos dizer assim, sistemas de registro unificados, antes de partir, vamos dizer assim, para inovações que de num primeira análise, não agrega valor. É simplesmente para agradar algumas pessoas que querem curtir, ter um prazer, mas qual é a consequência disso? De certa forma, essa pessoa vai estar comprando, por exemplo, de uma farmácia, se liberar, mas o traficante vai continuar atuando. O traficante continua vendendo no paralelo, vai vender num valor mais barato e o sistema não vai resolver. Então não é a liberação que vai resolver a questão do tráfico. Infelizmente, a gente tem que fazer muita lição de casa antes de chegar nesse ponto. E eu encerro minha entrevista voltando ao início. Uma falta de uma política coordenada de enfrentamento ao crime e à violência. Mais uma vez, ficam a cargo das polícias as filosofias, as lógicas, as políticas públicas relacionadas a isso. Isso é um problema muito sério, porque se você delega, outorga às instituições esse papel, o plano político, o plano democrático fica já a priori afastado de uma construção mais positiva dessa área. Ok? Muito obrigado pela oportunidade. Fico à disposição.